Prosseguindo com os amigos do esporte, nós vamos falar agora sobre a atleta Nicole de Oliveira Silva, atleta profissional de voleibol que defendeu o Praia Clube na Superliga de 2012 e 2013 e que atualmente defende a equipe Castelo da Maia, da cidade do Porto, em Portugal. Ela defendeu, entre outras, as seguintes equipes aqui no Brasil: São Caetano, da cidade de São Caetano, em São Paulo, o Pomerode e Brusque, em Santa Catarina, e também o Praia Clube da cidade de Uberlândia. Ela está há 3 anos na cidade, em Portugal, na cidade do Porto, onde defende o time Castelo Maia, da cidade lá do Porto. Trata-se de uma equipe não profissional que disputa a primeira divisão portuguesa. Não é uma equipe que tem objetivos de brigar pelos primeiros lugares. Trata-se de uma equipe sem grandes investimentos. Só a Nicole do grupo é uma atleta profissional. E ela lá também tem uma outra atleta chamada Beni, que é de origem espanhola. São elas as únicas estrangeiras da equipe. A maioria das atletas da equipe está na faixa entre 16 e 19 anos. A equipe treina só um período, no período da noite, porque as meninas trabalham ou estudam durante o dia. A Nicole também trabalha. Como ela é licenciada em Educação Física, ela dá aulas de Educação Física em Portugal. A equipe Castelo da Maia é dirigida pelo professor João Aníbal, que tem como auxiliar o professor Rubem. Em nossas próximas edições, estaremos trazendo mais e melhores informações sobre a Nicole e sobre o voleibol de Portugal e sobre a equipe Castelo da Maia. Aguardem. Vamos agora informar os resultados da segunda rodada do primeiro campeonato Prime Viagens de Voleibol, que é realizado na cidade de Uberlândia. Os jogos aconteceram no último domingo, dia 15 do 11. Foram realizadas mais 5 partidas, 3 femininas e 2 masculinas. Os jogos da categoria feminina. Primeiro jogo foi a equipe Tio Patinhas contra o Tec Bond. Trio Patinhas venceu esse jogo pelo placar de 3-0. Foi um jogo bastante movimentado, apesar do placar de 3-0 para o Tio Patinhas, que tem o Otávio como seu responsável. A equipe desde o início mostrou-se melhor organizada e o Tec Bond contou com o Sandro e com o Luizinho como técnicos, melhorou em relação à primeira rodada, mas ainda não foi suficiente para conseguir a sua primeira vitória. A atleta Karen, ponteira do Tio Patinhas, foi considerada a melhor jogadora dessa partida. No segundo jogo, nós tivemos o Aproviv 3 contra a OAB 0. Parciais de 25-18, 25-19 e 25-23. A OAB iniciou mal a partida, mas cresceu no decorrer da mesma, tendo realizado um excelente terceiro set, quando teve possibilidades até de vencer. O Aproviv, com esta segunda vitória, já está sendo considerada uma das principais jogadoras para chegar ao final desse campeonato. A levantadora Luísa do Aproviv levou o prêmio de melhor jogadora dessa partida. O terceiro jogo, feminino ainda, aconteceu entre o Arco Sistema 3 e o Casaminas 0. As parciais foram de 25-18, 25-14 e 25-22. Nesta segunda apresentação, o Arco Sistemas, que é dirigido pelo professor André Luiz,
também mostrou ótimas qualidades para chegar entre as primeiras classificadas deste campeonato. O Casaminas, apesar de contar com muito boas jogadoras no seu plantel, ainda não conseguiu se encaixar e está devendo ainda uma boa apresentação. Nessa partida, a central Andréa, do Arco Sistemas, ficou com o prêmio Prime Viagens de melhor jogadora da partida. E pela categoria masculina, nós tivemos o primeiro jogo, Uberlândia Vôlei 3 e Ronda Transporte 0, parciais de 25-14, 25-23 e 25-14. Não poderia ter sido melhor a estreia do Uberlândia Vôlei neste certame. Foi bem em quase todos os fundamentos e mostrou muito entrosamento entre os seus atletas. O meu amigo Salhos, o Salim, e os seus companheiros do Ronda Transporte jogaram muito bem no segundo set, mas deixaram a desejar no primeiro e no terceiro. O destaque dessa partida ficou para o ponteiro Maicon, do Uberlândia Vôlei. E o segundo e último jogo da rodada aconteceu entre o Arco Sistema 3 e o Pato Donald 0. As parciais foram as seguintes: 25-21, 27-25 e 25-23. As pessoas que estiveram no ginásio do Esportes foram premiadas com uma excelente partida de voleibol. Aliás, foi a melhor partida até agora. Foi cheia de lances muito bonitos e lances muito técnicos. O Pato Donald perdeu, mas, como vocês veem pelas parciais, também poderia ter vencido esse jogo. Outra equipe que vem mostrando ótimas qualidades e se apresentando como séria candidata a finalista é o Arco Sistema, que se apresentou muito bem nas suas duas apresentações. O destaque do jogo ficou para o ponteiro Renan, do Arco Sistemas. E nós queremos aproveitar para informar que todos os destaques das partidas desse certame neste final de semana, tanto no feminino quanto no masculino, receberam prêmios em dinheiro que foi ofertado pela Prime Viagens e Turismo, que é patrocinadora do primeiro campeonato de voleibol Prime Viagens de Uberlândia. E nós aqui, do Amigos do Esporte, aproveitamos para dar os parabéns a essa empresa por essa boa iniciativa. Tomara que outras empresas em todo o Brasil tenham também iniciativas semelhantes para que o esporte amador de todo o nosso país possa engrandecer cada vez mais. Continuando, nós vamos falar sobre o ciclismo aqui de Pouso Alegre. Nós estivemos conversando com o professor Carlos Henrique, também conhecido como Henrique Ciclominas, um dos organizadores do grupo Ciclo Sul Minas, que desenvolve diversos projetos esportivos, projetos sociais e ambientais aqui em Pouso Alegre e na região. O projeto Ciclo Sul Minas, ele tem por objetivo principal incentivar a prática do ecoturismo com o objetivo de estimular os seus praticantes na preservação do meio ambiente e também na divulgação dos diversos pontos aprauzíveis da nossa região. Dentre os eventos esportivos que o grupo organiza, destaca-se o cicloturismo realizado aqui em Pouso Alegre, mas o grupo organiza também outras competições de ciclismo, oferecendo diversas outras modalidades. O grupo desenvolve ainda trabalhos sociais e oferece doações de alimentos a entidades assistenciais. Esse trabalho é realizado pela Tribo do Bem, criada pelo próprio Ciclo Minas. Segundo o professor Carlos Henrique, com essa iniciativa, eles já conseguiram divulgar e aumentar muito o número de pessoas adeptas ao ciclismo da região. O grupo Ciclo Minas
sente-se muito satisfeito com o trabalho que vem realizando, porque além dos benefícios que a atividade traz para o corpo dos praticantes, também proporciona novas amizades e divulga lindos lugares aqui da nossa região. Como podem sentir, é um projeto grandioso e que precisa ser mais divulgado e receber mais apoios aqui em Pouso Alegre e na região. Vamos falar agora sobre o grupo de futebol feminino Divas do Dom Almir, da cidade de Uberlândia, que continua existindo desde 2013, apesar de todas as dificuldades que tem conseguido superar. A equipe hoje é dirigida pelo professor Alexandro Damas e conta somente com os apoios das atletas e as suas respectivas famílias. Nos últimos 6 anos, a equipe teve momentos muito difíceis, mas que foram todos eles superados com muita união e com muita determinação de todo o grupo. Vamos ouvir o depoimento da Jéssica, que faz parte da comissão técnica e também é atleta da equipe. Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu faço parte da comissão técnica e sou atleta da equipe Divas, já tem 6 anos. Eu vou estar aqui hoje contando para vocês um pouquinho da nossa trajetória. Ela teve início no ano de 2013, com algumas meninas jogando na quadra, né, da praça do Dom Almir, o bairro aqui de Uberlândia, da onde a equipe é originada. E então, treinando na quadra da praça, às vezes a gente treinava no Parque de Sabiá, e com o tempo isso foi se fortificando muito e conseguimos passar para a quadra da escola. E aí a equipe ganhou uma grande admiração, um grande respeito por todos os moradores do bairro, né? No começo a gente teve muito apoio de outros treinadores, além do Alexandro, que hoje é o treinador da equipe, mas antes dele tiveram mais 3, teve o pessoal do Fica Viva, a professora Natália, né, que foi uma grande incentivadora e apoiadora. Então, desde então nós somos muito gratos e continuamos aí nessa luta. O Divas atingiu um brilho próprio, desde sempre. E esse brilho da equipe sempre veio iluminando todas as atletas. Então, no começo, a nossa dificuldade psicológica de manter uma postura, porque as pessoas nos ridicularizavam pela falta de uniforme, pela falta de um material de treino, pela falta da chuteira. Queriam saber o que a gente estava fazendo ali, por que a gente estava ali. Só que a gente tinha tudo para estar ali, inclusive uma equipe que desde sempre teve a motivação, que desde sempre teve o foco e o objetivo próprio. Então, através de muita luta, de muitos problemas, incluindo muitos problemas financeiros, que as meninas que treinavam de longe tinham dificuldade para vir treinar sempre, tem os campeonatos, inscrição, taxa de alimentação. Mas aí, ao longo de toda essa trajetória, a gente foi aprendendo que a equipe junta e unida é muito mais forte. Então, a gente sempre estava fazendo galinhada, jujuba, vendendo brigadeiro, fazendo um pedágio, vendendo rifas. E sempre teve o apoio da família, de todos os familiares aí em questão, dando apoio emocional, apoio financeiro. Para mim, essa é a parte mais magnífica do Divas. Que mesmo com toda a nossa dificuldade, ao longo aí desses 7 anos, a gente conseguiu um respeito e uma admiração por todos, por todos. Então, eu quero agradecer a todos que estão aí junto com a gente nessa caminhada e espero que vocês sempre estejam aqui e que a equipe sempre continue com esse brilho próprio dela. Muito obrigada e fechado com Divas Dom Almir. Tamo junto. Como vocês puderam notar pelas palavras da Jéssica, os e as integrantes da equipe Divas do Dom Almir têm uma coisa muito importante que mantém viva e aquecida, motivada a equipe. O orgulho de fazer parte de um grupo unido e um grande amor pela modalidade do futebol. Parabéns às atletas, parabéns aos seus familiares, parabéns ao professor Alexandro Damas e a todos que de uma maneira ou de outra têm colaborado com a equipe.
Nas próximas semanas estaremos trazendo mais informações sobre as divas do Dom Almir. E por último, nós vamos falar novamente sobre a Escola de Futebol Real M Brasil, do professor Washington Garcia. Eles realizaram no campo um torneio de futebol sub-13 e sub-13, com a participação de equipes mistas, 5 equipes. A equipe laranja, que foi formada pelo Juan Carlos, Lucas Gabriel, Richard, Davi, Riquelme, Leander, Renan Eduardo. A equipe branca, Maria Luísa, Gabriel Silva, Isabela, Pedro Paulo, Douglas e Eliomar e Bruno. A equipe cinza, Cauã, Andrade, Rutieli, Paulo Roberto, Leno, Kennedy Oliveira, Arthur Vieira e Yuriti. A equipe azul, Pedro dos Anjos, Gabriel Rodrigues, Igor Barcelos, Arthur Henrique, Paulo Ricardo e Washington. E a equipe verde com a Ana Luísa, João Pedro, Ryan, Kaique, Luiz Gustavo, Lucas Almeida e Pablo. Estes foram os resultados da primeira rodada. Equipe azul 2, equipe cinza também 2. Equipe branca 3, equipe verde 4. Equipe azul 2, equipe laranja 3. Equipe cinza 1 e equipe verde 0. Alguns dos jogos que estavam programados precisaram ser adiados devido às fortes chuvas que caíram na cidade de Uberlândia, deixando o campo completamente impróprio para a sua prática. Bem, pessoal, e assim nós chegamos ao final desta nossa apresentação dos Amigos do Esporte desta semana. Inscreva-se no canal.